Olá, boa noite. Aqui é a professora Sônia Dias, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos tratar do tema confiança em Deus. Bom, antes de nós iniciarmos nossa palavra, nosso estudo, né? Esse estudo é com base em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Antes de iniciarmos, vamos dedicar este vídeo ao Senhor, né? Pai querido, Pai amado, colocamos diante de Ti este momento de aprendizado, Pai amado, que o Senhor esteja conosco, livra-nos do mal, o Senhor esteja no ambiente de gravação, Pai querido, e que este estudo, Senhor, chegue como um aroma suave e agradável ao Teu santo trono, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem estado conosco em cada vídeo, Senhor, e este é mais um, Senhor, mas é um vídeo que nós dedicamos a Ti, Senhor, e pedimos, Pai, fale por nós, use minha boca, Senhor, para levar a Tua santa palavra, Senhor, que a pessoa que acessar esse vídeo, Senhor, possa sentir, Pai, no momento que abrir este vídeo, a Tua santa presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, vamos lá. Confiança em Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, vamos ler de novo, que é bem interessante, né? A confiança vem pelo ouvir e o praticar da palavra, mas assim, o ouvir a palavra é isso que vai internalizando em nós. Vamos ler de novo para a gente internalizar mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Olha só, não é pelo teu entendimento. A Bíblia diz assim, mas eu na minha interpretação penso de tal jeito. Não, confia no Senhor, então é o que está na Bíblia, né? E não pelo seu próprio entendimento. Reconhece-o, reconheça que Deus é aquele que te instrui, aquele que você deve ouvir, a quem você deve ouvir. Então, reconhece-o em todos os teus caminhos, quer dizer, qualquer decisão, qualquer situação, coloque tudo diante do Senhor. E Ele endireitará as tuas veredas. Olha que interessante, né? Se você está passando por algum momento que você não queria passar por isso, se você pudesse escolher, você ia falar, Senhor, pula essa etapa do meu preparo, porque essa etapa não tá boa, eu tô querendo pular essa parte. Então aqui Deus está dizendo, e Ele endireitará. Porque se você está passando por algo desagradável, Deus está te provando, ou você está em um desalinhamento que Ele quer consertar, né? Ou as duas coisas, sabia? Pode ser que esteja no teu propósito e Deus já vai te alinhar e te preparar para algo que Ele vai te usar lá na frente. Eu creio dessa forma. Então, se você entregar, confiar no Senhor, Ele vai endireitar as tuas veredas, né? Bom, então, qual é o desafio de confiar em Deus? Né? Porque Deus, Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina, mas nós não o vemos, né? Então, é muito fácil nós crermos naquilo que nós estamos vendo com os olhos, né? Mas crer naquilo que você não vê é mais difícil. Então, é um exercício diário, né? Mas Deus, Ele deixa tudo mais fácil porque Ele se revela a nós pelas algumas evidências, algumas não muitas, né? Desde o nosso nascimento. Pelas evidências, nós sabemos que Deus existe. São muitas evidências, isso que eu quero dizer. Mas é um desafio em cada situação da vida você, né, não cometer o erro de não ter entregue determinada situação a Deus. Então, nós somos passíveis de erro, né? Então, nós temos
aquele processo da vida que é tentativa e erro. Então, a probabilidade é grande de você errar. Mas se você buscar sempre apresentar ao Senhor, fica mais difícil você errar tanto, né? Você já não erra tanto. Mas não se decepcione se você errou em alguma coisa, porque nós somos seres humanos, né? Passíveis de erro. Muitas das vezes nós aprendemos no erro, na tentativa e no erro e depois o acerto. Mas se você se apegar à palavra do Senhor, muitas das vezes você vai acertar sem precisar ter errado. Às vezes você acerta observando o erro de alguém que cometeu um erro e que você não quer repetir o mesmo erro, né? Pode acontecer isso. A melhor opção seria essa, não você mesmo errar. Mas acontece. Então, como é que eu conserto isso? Como é que eu consigo fazer isso? Quando você confia em Deus, né? Vivemos dias em que confiar se tornou difícil. As pessoas decepcionam, as circunstâncias mudam e muitas vezes o futuro parece incerto. Eu mesma tive a honra de receber o pastor Alessandro na minha casa. Muito obrigada, pastor, pela visita. Foi uma honra. Que pena a pastora André não pôde estar, né? Gostaria também que ela estivesse. Mas, enfim, fico muito feliz sempre quando vem um pastor, uma pastora na minha casa. Para mim é uma honra porque são pessoas dignas, né, honradas, que estão na presença de Deus ali buscando. Então, eu fico muito feliz quando isso acontece. E, bom, então, voltando aqui, às vezes nós olhamos para uma situação e nós falamos assim, nossa, eu não queria estar passando por isso, por que eu estou passando por essa situação, né? E aí vem a questão, você está confiando em Deus mesmo assim? Ainda está tudo diante do Senhor? No meu caso, sim, eu apresento todas as minhas causas a Deus e Ele tem me sustentado, Ele tem me instruído. Mas é claro que às vezes a gente pensa, poxa, não podia ser uma prova mais suave, né? Mas talvez é nessa área que Deus quer me usar, em alguma... Às vezes na própria situação, né? Se alguém se voltou contra a gente, essa própria pessoa é que Deus está trabalhando, né? Às vezes a gente não entende muito, né? E eu tava com esse questionamento, assim, em um ambiente que eu fui designada a trabalhar, né? E eu falei, Senhor, por que este lugar? Por que este lugar que tem essas situações, né? E eu não sei, mas eu sei que Deus está me ensinando muita coisa, com certeza, e me preparando, né? É isso. Nós temos apenas que confiar, não dá para ficar questionando, porque Deus a gente não fica questionando, você pode até perguntar e se for da vontade dele, ele vai te responder num sonho, num sinal, em alguma coisa, né? Fora isso, a gente tem que se apegar na confiança e lembrar, né, que ele disse que no mundo tereis aflições, então ninguém prometeu um mar de rosas, né? Só coisa boa, coisa boa, coisa boa. Então nós temos que passar pela prova, né? Provações nós teremos. Se você tem erros para consertar, Deus vai fazer você voltar naquela situação para você consertar. É isso. Então, mas a Bíblia nos chama a um tipo de confiança diferente. Não em homens, não nas situações, mas em Deus, que é fiel e imutável. Deus não muda. Ele é fiel e é aquilo que ele disse, pronto, né? Confiar em Deus é entregar o controle, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. É acreditar que ele está no comando, ainda que a tempestade pareça forte. Você crê que ele está no comando da tua vida? Eu creio que Deus está no comando da minha vida e Ele sabe muito bem onde Ele quer chegar e com certeza não será o meu fim, não será o teu fim. Não é para a morte o que você está vivendo,
É para você passar por uma fase e chegar em uma fase que Ele está preparando para você, que não é ruim, é boa. É a chegada de uma bênção, né? E assim eu creio, né? Ele está no comando, ainda que a tempestade pareça forte. Mas o que é confiar em Deus? Vamos lá, o que é confiar em Deus? Confiar não é apenas dizer eu acredito, mas agir como quem crê. Não é você dizer só que acredita, mas você ter atitudes de quem crê. Eu tô nessa situação, eu tenho a minha atitude de quem crê, eu creio em Deus, Ele tá no controle, eu creio nele. É caminhar mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Em Salmo 37, no Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ai, que lindo! Vamos ler de novo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então é isso, gente, é confiar em Deus, Ele fará, Ele fará, Ele fará, repita aí, Ele fará, Ele fará. Confia. Quando confiamos, não nos desesperamos diante das más notícias, não deixamos o medo ditar nossas decisões, esperamos com paciência, porque sabemos que Deus trabalha no tempo certo. E Deus é tremendo, né? Bom, então vamos ver alguns exemplos das pessoas que confiaram em Deus. Abraão. Deus pediu que ele deixasse sua terra sem mostrar o destino. Olha só. E às vezes Deus mostra o destino e você ainda fica com medo, né? Mas vamos nos espelhar em Abraão. Olha só. Deus pediu que ele deixasse sua terra sem dizer o destino. Abraão confiou e obedeceu, e por isso se tornou o pai da fé. Ele é o pai da fé. Vamos falar daqui a pouco na fé, né? Bom, vamos falar agora? A fé, gente, a fé é uma lei espiritual, sabia disso? Que se você não tem fé, as coisas espirituais não vão acontecer. E você tem que ter cuidado no que você tem fé. Tem que ter fé em Deus, né? Se você tem fé em Deus, você consegue mover o espiritual. Não é legal isso? Você tem fé em Deus, então você vai mover muita coisa. Olha só, tenha fé. Outro dia, uma pessoa estava me falando, né, sobre como era antigamente, né? Essa pessoa mexe com comércio há muitos anos e diz que antes ia lá em São Paulo, lá onde é o Brás hoje, né? Ia lá em São Paulo fazer compras e simplesmente era só cortava assim a ponta de um bigode assim. Essa aí é a garantia que eu vou te pagar. A pessoa ele levava mercadoria para a loja dele, aqui em Campo Grande, né? E vendia e depois acertava. E não tinha contrato. O contrato era esse, era pela fé, né? Porque o que é um pedaço de bigode, né? Era pela fé. Então, um tinha fé no outro, é a fidúcia, né? É um contrato de fidelidade ali, ó, de confiança, né? Entre um eu, que é o vendedor, e um tu, que é o comprador. E ali gera um contrato de confiança. E a fé é isso. A fé, a atitude de fé é o contrato entre você e Deus. Né? Deus está aqui, você está aqui. Se você tem Deus, para você ter esse Deus, você tem que crer nele. E essa fé é que vai unir os dois corpos e você vai ser um representante de Deus aqui na terra, né? O corpo de Cristo. Essa que é a fé, é uma lei espiritual, legal, né? De saber isso. Eu tenho fé, você tem fé? Se você não tem, eu te aconselho a ter, porque realmente nós precisamos ter fé em Deus. Não é só, será que existe Deus? Tem que confiar, acreditar, crer.
Outro exemplo é o Daniel. Mesmo diante da cova dos leões, Daniel não negou a fé dele. Ele confiou que Deus o livraria e o Senhor fechou a boca dos leões. Olha só. Daniel, está em Daniel 6:22. Jesus no Getsêmani, no momento de maior dor, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, olha só. Ele confiou no plano do Pai, mesmo quando isso custaria sua fé. Jesus teve confiança, porque Jesus é o próprio Deus, mas ele estava aqui em corpo, né, em carne, representando um filho. Ele estava no seu papel de filho, então ele, na pessoa de Cristo, dialogava com o próprio Deus, que é ele mesmo, né? Mas ele estava ali posicionado como filho e com dores, com todas as emoções que o ser humano tem, né? Então, naquele momento, ele confiou em Deus, né? Mas como tu queres, que seja como tu queres. Quando a confiança é provada, às vezes nós temos essa situação, né? A confiança em Deus é mais fácil quando tudo vai bem, mas é nas crises que ela é provada. Se você está em uma situação que você considera uma crise, é aí que você tem que ter fé. Busque a palavra, leia a Bíblia, ouça orações, sermões, louvores, fale com Deus, ajoelhe, fale com Ele, se tiver vontade de chorar, chore, que Ele está no controle de todas as coisas. Tá ouvindo minha cachorrinha latindo? Então, muitas das vezes a crise é quando as portas parecem fechadas, quando o diagnóstico assusta, quando o recurso acaba, quando parece que Deus está em silêncio. É nesses momentos que o cristão aprende a dizer como salmista, no Salmo 56, versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Gente, hoje aconteceu uma coisa que foi uma providência de Deus, vou contar para vocês. Eu fui em uma consulta e eu me esqueci totalmente que eu tinha que ter o dinheiro. A doutora não recebia Pix, não recebia cartão de crédito, cartão de débito, é só o dinheiro vivo, né? Se possível ainda trocado, né? Porque é difícil um consultório ter o troco ali. E cheguei lá, e agora? Tava no horário, mas eu não tinha como pagar. E aí, olha a providência de Deus, uma moça pegou o dinheiro e falou assim: toma, vou te dar minha chave Pix, e aí, quando você tiver como me pagar, você me paga. E ainda eu falei assim, será que ela entendeu, né? Que não vou poder ir lá sacar o dinheiro agora, né? E ela anota aí, né? Anota minha chave Pix, eu anotei, ela me deu o dinheiro e essa moça levantou e sumiu. Olha só. Ela não foi nem consultar, ela foi tomar uma injeção lá nesse lugar. Então, assim, são anjos de Deus, né, que surgem. E eu já tava desistindo. Eu falei, acho que eu vou embora, porque não vai dar tempo, porque até eu ir lá sacar o dinheiro e voltar, a doutora já foi embora, né? E aqui são vários pacientes, né? E a moça fez isso por mim, eu tô até agora não tô acreditando. Então isso não é providência divina? Deus é maravilhoso, né? Sou muito grata a Deus pelas providências que Ele dá. E eu achei isso um carinho de Deus pra mim, porque foi incrível, né? Essa moça me salvou, porque para marcar uma consulta com essa doutora, mais 2 meses pra frente, olha lá. E ela ia entrar de licença, a doutora ainda. Quer dizer, só o ano que vem que eu ia consultar com ela. Olha só como que Deus é tremendo, né? Então, Deus é maravilhoso. Bom, então, gente,
quando você confia em Deus, você tem resultados. Quem confia em Deus nunca é confundido. Está em Romanos 10:11. A confiança gera paz, mesmo em meio ao caos. Então, se você tem confiança, você não será confundido. Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só o que Deus vai fazer. Conservar em perfeita paz. Porque aquele confia em Deus, ele fica em paz, não fica no desespero, né? Olha que legal. Realmente, com essa doutora eu pensei assim hoje, né? Eu falei assim, tudo bem se não deu certo, não der certo a consulta. E sentei, né? E aí a moça do meu lado falou assim, depois você acerta comigo. Então, foi uma providência de Deus isso. E quando confiamos em Deus, o que Deus faz? Isso que ele fez hoje, ó. Abre caminhos no deserto, como está em Isaías 43:19. Deus multiplica o pouco, como os pães e peixes, né? Quando nós não temos o dinheiro, o alimento, às vezes na mesa, né? Deus, ele multiplica, ele faz render aquilo. Eu creio nisso, eu já vivi situações. Deus transforma o mal em bem, como com José no Egito, né? Que foi horrível, né? O que José sofreu, né? Jogado no poço pelos irmãos, depois vendido por conta de uma túnica, né? Que causou um ciúmes. Não vou dizer uma inveja, porque ciúmes estava entre irmãos, todos queriam o mesmo carinho, né? Mas, olha aí, não foi bom. José foi querido além da conta pelo pai, mas ele sofreu as consequências, né? Não foi bom para ele de início, mas aí, olha só, Deus transformou o mal em bem. No final das contas, ele virou governador do Egito, olha que maravilha, né? E ainda pôde salvar os irmãos dele numa situação de muita fome. Bom, então a confiança gera descanso, né? Confiar em Deus não é fechar os olhos para a realidade, é abrir os olhos da fé, é dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu creio que Tu sabes o que fazes. É bem essa situação que às vezes a gente se encontra, né? Senhor, eu não entendo, mas eu creio que Tu sabes o que fazes. Isso está onde? Está na palavra de Deus. Vamos ver aqui, Salmo 125. Vamos ver se é aqui que está essa palavra, Salmo 125. Só conferir aqui a minha anotação. Não anotei, mas... Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha que bênção. Então, se você confia em Deus, você não vai ser aquele que vai ficar abalado, sofrendo, né? Deus está com você. Que hoje o Espírito Santo renove a sua confiança. Então, é isso que eu desejo a você que assiste a esse vídeo. Que Deus renove a confiança para esperar, que Deus renove a confiança para obedecer, que Deus renove a confiança para descansar, porque quem confia em Deus jamais será desamparado. Realmente, o Senhor nunca desampara, né? Bom, vamos então fechar esse vídeo aqui com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ensina-nos a confiar. Quando o medo quiser dominar, lembra-nos que Tu és fiel. Quando as águas parecerem nos cobrir, lembra-nos que Tu acalmas o mar. Aumenta a nossa fé e ajuda-nos a descansar em Ti, porque os que confiam no Senhor renovam as forças. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo.